Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Massa é Massa. Estamos hoje muito felizes. Comemoramos 300 mil visualizações no nosso canal do YouTube em mais de 80 países. Estamos apresentando aqui também com os laranjas, o Gil Marques, e com o Marcelo Nascimento, presidente do PT de Alagoas. E tenho certeza que esse podcast vai ser show de bola. Fique ligado. Antes de qualquer coisa, Marcelo Nascimento também é operador em direito e ele é pai de Fidel e Bob. É duas crianças, dois pets, né? Eu vou deixar, olha, eu quero dizer a vocês, vamos fazer um papo descontraído. Quero dizer que somos apartidários, seremos isentos em nossas perguntas. Também deixaremos aberto para que outros partidos também possam ser entrevistados também e que possam também se manifestarem. As nossas perguntas estão de acordo com o que sai no noticiário, com o que sai nos meios de comunicação e informação. Então seremos imparciais e isentos em nossas perguntas. Gilmar, começa por você e depois deixa comigo. Seu Marcelo, por que o senhor escolheu o PT e como foi esse convite para ser o presidente do PT de Maceió? Muito bem. Primeiro quero deixar aqui um abraço a todos os telespectadores, né, que estão acompanhando aí o podcast, o nosso amigo Tiago, nosso amigo Gil Maxson, né? Não é um nome muito um nome muito difícil. Mas Gil, né? Gil para os íntimos, né? Pode ser, no caso Gil. Então, assim, primeiro agradecer Gil e Tiago esse convite, assim, que eu recebi com muito afeto, né? Através da nossa assessora de comunicação, e sempre nos colocar à disposição desse espaço democrático. Você foi muito feliz quando abriu o podcast dizendo que esse é um espaço para todas as vertentes políticas, e nós estamos aqui na realidade usufruindo um pouco da democracia, da abertura que vocês estão dando para que o ouvinte, o telespectador, possa ter uma opinião, né, balizada sobre as várias matizes ideológicas, não só de esquerda, mas também de centro, de direita, né? E respondendo a sua pergunta, Gil, eu estava calculando esses dias, por curiosidade, eu me filiei ao PT em 93. Tenho 30 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Eu pensei que era um pouco menos. Aí esses dias fui fazer o cálculo na calculadora do celular, deu 30 anos certinho. Então é um prazer. Como é que eu me filiei ao PT? Eu fui seminarista católico na Salesiana Dom Bosco em Recife, né? Estudei lá em Carpina, Nazaré da Mata, depois em Recife, iniciei o curso de filosofia. E aí naquela época, Gil, a Igreja Católica passava por um processo de organização da teologia da libertação, que era a teologia dos padres e do clero que se identificava mais com os trabalhadores, com a organização, com o socialismo, né? O pessoal até dizia: vocês são seguidores de Jesus Cristo ou de Karl Marx? Aí às vezes dá vontade de dizer dos dois, né? Mas enfim, eu fazia parte desse movimento católico, né, que teve uma repercussão internacional, né? Eu conheci Leonardo Boff, Frei Beto, o próprio Dom Helder Câmara, que foi bispo de Olinda e Recife. Então pude conviver naquela época com mentes brilhantes da Igreja Católica, da teologia da libertação. E quando eu resolvi sair do seminário por conta de todo esse processo de perseguição do clero mais conservador e tal, rompi com essa parte, esse segmento da igreja, eu voltei aqui para Alagoas, para a casa dos meus pais, da minha família, e de imediato, como professor, comecei a lecionar e organizar inclusive os professores através do SINTEAL, Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Um mês depois eu fundei o PT lá no município de Matriz de Camaragibe, aqui no litoral norte de Alagoas, em 93, eu não lembro exatamente, acho que foi em janeiro de 93. E aí começou a nossa trajetória de militância política. Depois eu me mudei aqui para Maceió. Aí em 2017 fui eleito presidente do Diretório Municipal de Maceió e reeleito em 2019. Meu mandato termina no próximo ano, em 2023. Então o PT
está dentro de mim, tá? O PT faz parte da minha essência, né? Nunca saí do PT para ir para outro partido, né? Eu estou nesse projeto porque acredito, né? Estou com convicção, já recebi inúmeras propostas, Tiago, de para outros partidos de esquerda, partidos de centro. Então a esquerda é sangue puro, nunca mudou partido. Exatamente, a esquerda raiz, né? Que na realidade eu estou com convicção, não é por vantagens financeiras, por vantagem, visibilidade política, porque você sabe que tem gente que, né, às vezes diz que é de esquerda para ter uma certa respeitabilidade social, mas na realidade não tem uma prática de esquerda, né? Então eu venho desse trabalho de base na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, no movimento sindical, que eu tive uma participação, no movimento comunitário, no movimento LGBT também, que eu fui fundador aqui no estado de Alagoas há 25 anos atrás. Então, assim, eu só tenho a agradecer de ter participado, estar participando de uma organização partidária que eu tenho muitos e valorosos companheiros e companheiras de qualidade, pessoas que eu aprendi muito, né? E também, na medida do possível, tento transmitir os ensinamentos que eu fiz durante todo esse período. Falando no movimento LGBT, quero deixar o meu abraço para o Nildo e também para o Messias. Grandes militantes. Eita, tem alguma pergunta ou vai deixar comigo agora? Vamos ficar alternando. Alternando? Vamos lá. Comigo o caldo é mais doce um pouquinho, viu? O Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado em fevereiro de 1980. O PT surgiu como agente promotor de mudanças na vida de trabalhadores da cidade do campo, militantes de esquerda, intelectuais e artistas. Em 25 de fevereiro de 84, o PT, defensor do socialismo democrático, foi fundamental do movimento Direta Já, que reivindicou eleições presidenciais diretas no Brasil. Lula, Tancredo Neves, Brizola, Miguel Arraes foram protagonistas do movimento. O senhor acha que foi fundamental a atuação do PT na conquista da Direta Já? Sem dúvida, né? O PT, que era um embrião de partido na época, porque na época, né, um pouco antes só existia dois partidos no Brasil, que era a Arena e o MDB, né? A Arena representava todas as forças mais conservadoras da sociedade, os grandes latifundiários e tal. E o MDB, que surgiu a partir de um movimento democrático, né, pelas diretas, pela abertura democrática, né? E o PT, ele vem de uma tradição de esquerda, Tiago, que é a tradição do antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro, que depois veio o PCdoB. Os dois celebram hoje, são herdeiros do legado do nosso saudoso Partido Comunista Brasileiro, né? Que teve, inclusive nesse período, teve uma outra figura muito respeitada na sociedade, que defendeu a bandeira do comunismo aqui, que dialogava com a antiga União Soviética, né? E que, assim, junto com Lula, Lula e outras figuras públicas que você citou, Suplicy também, né? Enfim, a nossa democracia, ela foi construída por um processo, assim, de muito orgulho da classe trabalhadora, da população brasileira, né? Porque as pessoas perceberam que a ditadura e o sistema autoritário não tinha mais espaço, não tinha mais cabimento numa república, né? O próprio nome está dizendo, quando você cria uma república federativa com vários estados federados, ou você enviesa pela doutrina da democracia, ou o autoritarismo não vai caber, porque cada estado, né, Tiago, a gente estuda isso em direito constitucional, cada estado ele tem sua autonomia, apesar do ente federal, né, o governo federal ter a supremacia da representação política da nação, mas cada estado tem sua autonomia
e seu voo próprio. Então, para esses estados dialogarem com o governo central, precisa ser um processo de mão dupla, não pode ser um processo autoritário, de um governo militarizado que determina o que é que tem que ser feito e os estados obedecem, né? Aqui em Alagoas, por exemplo, nós tivemos prefeito biônico, nós tivemos governador no período da ditadura militar, né? E foi exatamente o resquício desse processo. Então, quando a gente foi para as ruas defender as diretas já, de certa forma, é porque esse modelo de governo era incompatível com aquilo que a sociedade brasileira pensava naquele momento e hoje. Nós queremos a democracia, porque na democracia, Tiago, que eu posso dizer que você, por exemplo, é um cidadão de bem, ou que eu posso que discordo das suas opiniões, né, publicamente, sem ter medo de repente um camburão chegar aqui e levar nós três, né, como ocorreu muito no período da repressão militar, da ditadura militar. Então é esse sistema, a direta já, a campanha pela direta já foi um momento ímpar da história brasileira, né? Que reuniu vários setores de centro, de esquerda, né? De até mesmo setores próximos à direita. Na época o PSDB, embora fosse um partido mais de centro, social-democrata, mas entrou de cabeça na defesa da direta já, né? O próprio Teotônio Vilela, pai, o senador Teotônio Vilela, foi um dos ícones, né? Inclusive, eu não sei se você tem conhecimento, mas na ditadura militar, o Lula foi preso. E quem retirou o Lula da prisão? Teotônio Vilela. Foi lá, trouxe o Lula, botou na mala do carro e levou em liberdade. Então, assim, nesses períodos de exceção, né? De guerra, de exceção, que as liberdades democráticas elas são ameaçadas, é que a gente percebe quem verdadeiramente tem o espírito democrático, quem defende a democracia, né? E aí, sem sombra de dúvida, a gente pode ter divergência no campo político partidário, mas a gente sabe que, por exemplo, Teotônio Vilela, né? Outras figuras, Graciliano Ramos, Nilce da Silveira, que teve agora o título de heroína da nação negada pelo presidente Bolsonaro, lamentavelmente, né? Então, essas foram figuras, além de várias outras, que lutaram incessantemente para que hoje a gente pudesse ter essa liberdade de expressão assegurada, que a gente pudesse subir num trio elétrico aqui na Orla da Pajuçara e falar o que a gente pensa, a maneira como a gente vê o mundo, sem necessariamente ser ameaçado, amedrontado ou intimidado pelas forças de segurança do Estado. O senhor mencionou LGBT, mencionou autoritarismo e também a ditadura, né? Mas, assim, o que o senhor acha da Rússia, ela discriminar esse grupo LGBTQI+. Olha, na realidade é o seguinte, a gente precisa entender a construção cultural, né? A Rússia, por exemplo, vem de uma tradição de esquerda, né? De comunismo, né? Antiga União Soviética, quando baseada principalmente, né? na teoria marxista, né? Mas veja que Marx, que foi um estudioso, né? do modo da organização da sociedade, do sistema de governo, na época que o Karl Marx fazia seus estudos, não existiam algumas categorias comportamentais que nós temos hoje na nossa sociedade. Por exemplo, não que não existisse, não era objeto de estudo dele, melhor falando, né? Então não era objeto de estudo do Marx, né? Que a esquerda, né? O comunismo, nós nos baseamos muito na teoria marxista, não era objeto de estudo os grupos socialmente discriminados, mulheres, LGBT, negros e negras, povos indígenas, não era objeto de estudo de Karl Marx e de outros doutrinadores, pesquisadores de comunismo e do socialismo. Isso fez com que a esquerda levasse muito tempo para perceber o potencial político, eleitoral, capital político que esses segmentos têm. Por exemplo, hoje a maior parada LGBT do mundo é de São Paulo, no Brasil. O Brasil não só tem a maior parada, a maior mobilização da população LGBT do mundo, como tem o maior número de paradas no território nacional. Eu fui presidente da
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, a BGLT, na época que o presidente Lula governou o país, teve muitos diálogos, criou o programa de governo Brasil Sem Homofobia, criamos um Conselho de Estado no Ministério dos Direitos Humanos, criamos a primeira Conferência Nacional LGBT. Eu me orgulho de ter feito parte da equipe do programa de governo do presidente Lula, que colocou essas ações no programa de governo do Lula. Então a esquerda, aos poucos, foi começando a se abrir, a se conscientizar que essas categorias comportamentais, esses grupos socialmente discriminados, merecem o respeito e a consideração que outros grupos merecem também. Por exemplo, os sindicalistas, né? Os professores, outras categorias sociológicas, né? A exemplo dessas, também tem seu potencial político, eleitoral, potencial social. Então, o PT, inclusive, quando foi fundado em 1980, no manifesto de fundação do PT está lá escrito: somos contra todas as formas, todas e quaisquer formas de discriminação e preconceito. Preconceito contra mulheres, negros, LGBT, na época não existia LGBT, um termo mais recente, homossexuais, povos indígenas, etc. Então o PT rompeu com essa tradição histórica de esquerda de ignorar a população LGBT. O PT foi o primeiro partido de esquerda no Brasil a incluir no seu estatuto, no seu manifesto de fundação, já lá em 1980, que era contra todas as formas de opressão que o ser humano possa ser submetido. Perfeito. Em 2003, Lula tomou posse para presidente, foi reeleito. Em 2011, Dilma Rousseff se torna a primeira presidente mulher no país. E aí, em 2015, ela foi reeleita. De 2003 a 2016, foram 13 anos do PT no poder executivo. As pessoas falaram que o PT implantaria no Brasil o comunismo. Durante 13 anos, o PT não implantou o comunismo, não rompeu jamais com a democracia. Pelo contrário, sempre fortaleceu as instituições democráticas e a separação dos poderes. O porquê que ainda hoje a oposição da esquerda explora essa temática ultrapassada de que se o PT ganhar, vai implantar o comunismo, sabendo que ele teve 13 anos no poder, jamais rompeu com o sistema democrático de direito, sempre respeitou, né, a separação dos poderes, e o porquê que a oposição da esquerda diz que se o PT ganhar, vai implantar o comunismo. E aí, explicando para o leigo o que é o comunismo: é uma sociedade sem classe, sem Estado, igualitária, baseado na produção comum e na distribuição com base nas mesmas necessidades de cada um. Então, porque tem pessoas que não sabem o que é o comunismo. Então, durante esses 13 anos, não houve implantação do comunismo, e até hoje ficam batendo, martelando essa história que o PT vai trazer o comunismo. Por que ainda continuam? Isso é uma cortina de fumaça para o PT não retornar ao poder? O que o senhor acha a respeito disso? Olha, Thiago, primeiro que um sistema de governo como o comunismo, tão complexo, horizontal, né? Você próprio disse, onde o Estado tem um papel mais de impulsionador da economia, do desenvolvimento. O Estado não é o principal impulsionador, ele é um agente de impulsionar o desenvolvimento e a vida das pessoas. Então, o comunismo ele não se constrói de um dia para o outro. O PT, por essência, no seu estatuto, se define como um partido socialista. O socialismo é uma etapa antes do comunismo, né? E o socialismo e o comunismo também não se constrói só isoladamente num país ou num estado. É uma construção internacional.
Por isso que nós estamos aqui em Maceió, Alagoas, onde o PT, o PCdoB, os partidos de esquerda lutam incessantemente em defesa da classe trabalhadora, mas a gente tem consciência de que essa construção de uma sociedade socialista, uma sociedade plural, uma sociedade inclusiva, com justiça social, ela não pode se dar só aqui em Maceió, é um processo de construção internacional, entendeu? Assim como nós tivemos experiências históricas, internacionalmente falando, né? Aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Nós tivemos governos democráticos e populares, é assim que a gente prefere definir os governos do Partido dos Trabalhadores. Por que democrático e popular? Primeiro que nos governos do PT, uma das grandes marcas é a participação social. O povo participa da definição do orçamento. O próprio presidente Lula costuma dizer que dos objetivos dele, das metas dele, não só nos governos que ele teve à frente, como se for vitorioso, nós estamos trabalhando para isso nesse ano, né? Uma das metas deles é fazer com que o povo entre no orçamento, participe do orçamento da União. Porque por muito tempo, Tiago e Gil, o que aconteceu? Os países do Sul e do Sudeste abocanhavam a maior parte do orçamento do governo federal. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste ficavam com as migalhas. Por isso que a gente tem tanta miséria aqui no Nordeste, no Norte. Por que é que São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Os estados do Sul e do Sudeste são tão ricos, né? São considerados estados do primeiro mundo? Porque esses estados sempre estiveram muito bem representados nos governos e no parlamento. Então, toda a operação legislativa, né, e do executivo era feito para privilegiar essas regiões do país. O que é que o Lula e Dilma fizeram? Romperam com essa lógica, começaram a implementar programas de distribuição de renda, Bolsa Família, ampliar o acesso à educação. Por exemplo, na época que eu comecei a estudar para entrar numa faculdade, só existia aqui duas faculdades, a Universidade Federal de Alagoas, gratuita, mas que tinha uma disputa muito grande, né, por uma vaga para entrar na universidade, a disputa era grande, né, a concorrência. Ou então, se você tivesse condições, fosse de classe média, pudesse pagar uma faculdade privada, você ia para o SESMAC. O que é que o Lula fez e a Dilma deu prosseguimento? Ampliou os campos da universidade no interior do estado de Alagoas. Aí você tem campos de Delmiro Gouveia, Santana de Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Maragogi aqui no litoral norte, Matriz, se não me engano, Viçosa. Ampliou, criou campos em várias cidades polo do interior de Alagoas. A mesma coisa os institutos federais, que a gente chamava de escola técnica antigamente, né? O Instituto Federal só existia aqui em Maceió, ali na Rua Barão de Atalaia, né? Ou em Satuba, para quem queria estudar ciências agrárias. O que é que o Lula fez? Ampliou para várias cidades polo os institutos federais, e hoje só não estuda quem não quer, porque as universidades estaduais também, percebendo que houve esse impulsionamento da educação pública federal, começaram a se fortalecer. A UNEAL, por exemplo, a Universidade Estadual de Alagoas, muita gente nunca tinha ouvido falar da UNEAL, porque era uma universidadezinha ganhada aqui no estado de Alagoas, que disputava migalhas de orçamento do estado. E a UNEAL começou a se fortalecer durante esses governos do Lula, né? Teve bons reitores que ajudaram bastante nesse processo, né? Então, fortaleceu a UNCISAL, que é a Universidade de Ciências Médicas do Estado, a UNEAL. Aí a Universidade Federal de Alagoas começou a ampliar os seus polos para o interior, aumentou a oferta de cursos de graduação, de pós-graduação, bolsas de estudo, etc., né? E o próprio IFAL também, não só o ensino tecnológico, como também o ensino, as especializações, as pós-graduações técnicas, né? Então nós vivemos
nesses 13 anos de governo de Lula e Dilma, do Partido dos Trabalhadores, um momento muito importante, não só na economia do Brasil, porque a reforma agrária avançou, você vê o agricultor familiar começou a viver melhor, produzir melhor, chegar mais alimento na mesa dos urbanos, aqui em Maceió, por exemplo, né? Ou seja, teve muitas vantagens. Claro que todo governo tem também erros, cometem erros, como ninguém é perfeito, né? A gente às vezes, na ânsia de querer acertar, às vezes erra. Mas se você for fazer uma análise minuciosa, comparativa dos governos do Lula e Dilma com os governos anteriores, você vai perceber que houve muitos avanços, né? Muitos avanços. Aí a Dilma foi vítima de um golpe de Estado, né? Esse golpe de Estado em 2016, né, interditou, né, esse movimento progressista no Brasil. A Dilma ainda tinha mais 2 ou era 3 anos para concluir o seu mandato, de forma que quem assumiu representava os interesses do capital nacional e internacional, Michel Temer. Qual foi uma das primeiras medidas de Michel Temer? Aprovar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista... Que prejudicou os trabalhadores. Exatamente. O meu pai, que era um senhor que faleceu com 99 anos, né, policial militar reformado, ele dizia: meu filho, o melhor presidente, isso antes do Lula ser presidente, ele me dizia, eu era pivetinho, ele dizia: meu filho, um dos melhores presidentes do Brasil para o trabalhador chama-se Getúlio Vargas, foi o homem que criou a CLT, a Consolidação da Rede de Trabalho. Foi a CLT que garantiu a gente férias, né, licença maternidade, que garantiu o 13º, todas essas garantias que hoje a classe trabalhadora tem, que antes não tinha porque era sistema de escravidão, foi durante o período de Getúlio Vargas e depois os governos democráticos de Lula e Dilma aperfeiçoaram esse mecanismo. Aí veio o Michel Temer, deu um golpe na CLT, acabou com a CLT. Hoje a CLT... O trabalhador quase não tem direito. Inclusive, pegando o gancho, eu iria passar para ele, mas como já entrou num assunto que eu iria perguntar, então já está no mesmo assunto. O ministro Barroso, em um artigo, ele detalhou que a justificativa do impeachment foram as pedradas fiscais ou possíveis violações de normas orçamentárias. Ocorre que pedrada fiscal todo presidente faz, e nenhum presidente jamais sofreu nenhum impeachment por pedrada fiscal. Porém, ele afirma que o motivo real foi a falta de sustentação política. O senhor acha que Barroso acertou no que ele disse, que foi a falta de sustentação, a falta de distribuição de venda de cargos, e dar cargo aqui, cargo ali, que por ela não ter a maioria no Congresso, isso ajudou para que viesse a haver um impeachment, e o senhor confirma que foi um golpe? Sim, foi golpe. Não só eu falo, como a literatura política e jurídica nacional e internacional. E o próprio ministro Barroso, que é um ministro, um dos mais inteligentes da corte, respeitadíssimo, que tem uma reputação imaculada, né? Que o judiciário, ele não tem dever de ser simpático com ninguém, ele tem que ser simpático com a Constituição, porque ele é guardião da lei. E sendo guardião da lei, ele não deve ser simpático com ninguém. Tem que cumprir o que diz a norma. Se alguém tem algo contra o Supremo, vocês vão lá e questione ao Legislativo para que mudem as leis, porque o Judiciário, ele cumpre e interpreta, mas quem faz é o Legislativo. Então, se vocês têm algo contra o Supremo, vocês vão lá e questionam ao Legislativo. Vamos modificar a lei, vamos fazer uma emenda, né? Vamos mudar a lei, mas não ficar tirando pedra no Judiciário, que ele não tem obrigação de ser simpático com ninguém. E Barroso falou que acha que foi golpe, que era por não ter sustentação política, por não estar vendendo cargos, não estar distribuindo cargos, não conseguiu, infelizmente, passou em frente o impeachment. Na realidade, Tiago, Gil, só para complementar, o Supremo Tribunal Federal também, no processo da ditadura militar, do golpe militar, quem colocou a cereja no bolo foi o Supremo Tribunal Federal, naquela conjuntura, naquele momento. Claro que, cumprindo o rito constitucional,
Supremo precisava, o presidente do Supremo precisava estar naquela sessão lá do Senado Federal que consolidou o impeachment da presidenta Dilma. Então, assim, o judiciário, de certa forma, não é tão isento, setores do judiciário, não estou dizendo todos os ministros, né? Mas o judiciário ele não é tão isento assim desse processo de golpe político e jurídico também, né? Porque as coisas foram muito combinadinhas. Agora tem um elemento que eu acho importante que a gente coloque nesse debate do golpe contra o mandato da presidenta Dilma, é que, como você próprio anunciou no início do nosso bate-papo, né? Foi a primeira mulher presidente da República. A política é um ambiente eminentemente machista, masculinizada. Você vê, Alagoas nunca teve uma mulher governadora. O Brasil só veio eleger, né, do período de abertura democrática para cá, só veio eleger uma mulher em 2006, não, 2005, se não me engano. O ano que a Dilma foi reeleita, né? Então ela foi eleita em 2011. 2011, isso. Então Gil, nós vivemos de uma tradição política, histórica, dos homens se perpetuarem no poder. É tão tal que o voto feminino no Brasil só começou a existir efetivamente a partir do final da década de 40. As mulheres não podiam votar no Brasil. Por isso teve grandes marchas pelo voto da mulher em São Paulo, em outros lugares do Brasil e tal. Foi que aí as mulheres foram incorporadas no nosso ordenamento jurídico, na Constituição Federal, como legítimos cidadãs, né, que poderiam exercer sua cidadania através do voto. Então, a questão da Dilma ser uma mulher, isso pesou sim para que esse golpe existisse. A misoginia, o machismo, né? Porque certos caciques da política brasileira não enfrentaram o Lula, não foram para cima do Lula, apesar de que queriam, né, derrubar o Lula, vários pedidos de impeachment, etc. Mas porque esses caciques da política, né, que estão lá se perpetuando há décadas, não foram para cima para derrubar o Lula como foram com tanta força para derrubar a Dilma. Primeiro porque essa questão do fisiologismo político. Eles se perpetuam através de cargos, de espaço, de emendas na máquina federal. Segundo, porque não viam na Dilma uma legítima representante do povo brasileiro, porque a figura da mulher, como volto a dizer, infelizmente na nossa cultura patriarcal, a mulher é vista como um cidadão... Tem uma coisa bem cultural brasileira, não querer a mulher nos cargos de comando. E uma prova disso, se a gente olhar, por exemplo, as estatísticas da Lei Maria da Penha no Brasil, da violência contra a mulher, a gente é inconcebível. Enquanto na Europa, em outros países, por exemplo, o nível de civilização, de igualdade entre homens e mulheres, né, é bem superior. Aqui no Brasil a gente ainda percebe mulheres sendo esquartejadas, sendo vítimas de violência cruel. Isso reflete, de certa forma, que a nossa cultura é uma cultura enraigada do preconceito machista, patriarcal. E a Dilma também foi vítima desse preconceito patriarcal. Teve outros elementos, como você colocou, a questão do fisiologismo político, né? Teve também outros fatores, né, da questão da governabilidade, né, às vezes a gente precisa ceder um pouco para poder ter governabilidade no processo, talvez tenha faltado um pouco dessa habilidade, mas a Dilma, em suma, não se vendeu, né? Eu fui visitar um procurador federal aqui, na casa dele, me convidou para tomar um chá. Eu não tinha tanta intimidade assim, fomos através de um amigo em comum. Aí quando cheguei lá, eu disse que esse cara vai meter o cacete na Dilma. Eu já estou vendo aqui, esse jantar não vai prestar. Quando eu cheguei lá, o cara disse: Marcelo, a Dilma era para ser santificada, porque o que aquela mulher passou no meio daquele covil de bandidos lá no Congresso Nacional, ela deveria ser santificada. Inclusive, ela não foi condenada em nenhum processo, ela foi inocentada, até em todos os processos que ela teve como ré, ela foi inocentada. Então não tem nenhum processo em que houve uma condenação
né, contra a presidente Dilma. Fica à vontade. Então, assim, trazendo para os tempos atuais, qual é o maior motivo da inflação e da desvalorização da nossa moeda no tempo atual? Boa pergunta. Na realidade, nós vivemos num processo, né, onde a economia está quase se afogando, né? As medidas cíclicas que o governo federal deveria adotar não foram adotadas, né? Então, o que é que ocorre? Existe uma crise internacional, isso é fato, né? O dólar subindo, agora nesse período da pandemia se aprofundou mais ainda. Eu tenho dito que a gente vive uma tríplice crise: a crise econômica, que você vê a taxa de desemprego está crescendo cada dia mais, né? A pandemia, com a pandemia nós vivemos uma crise sanitária que fechou muitas empresas, inclusive, né? Não, muitas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, fecharam as portas porque não tinham reserva, não tinham financiamento público e aí não tinha como pagar suas contas, fechar as contas no final do mês. E a crise política. A crise sanitária e a crise econômica, Thiago e Gil, elas poderiam ser minimizadas se a gente tivesse um gestor político, né, que planejasse a economia, que diminuísse os custos do Brasil, né, que pactuasse com os governos estaduais algumas medidas de contenção de despesa. Pelo contrário, o nosso governante, o que é que ele fez? Né? Cedeu ao capital financeiro, aos bancos, aumentou os juros. Hoje é um absurdo, né? As pessoas falam em corrupção, Thiago e Gil, mas os maiores corruptos da República Brasileira são os bancos. Você vai ali no banco, está com zerado no final do mês o salário, vai lá no CDC, tirar 100 conto, 500 conto, R$1.000, o juro é praticamente 30%, 40% do valor que você tirou. Então, isso é roubo, isso é corrupção. Mas as pessoas só acham que corrupção é quando o político mete o dinheiro na merenda das crianças, né? O dinheiro da merenda daqui também é uma corrupção grave, mas passam a mão em cima dos banqueiros, né? E o nosso governante, o nosso presidente da República, nomeou para secretário, ministro da Fazenda, um cara que foi indicado pelo Bradesco, foi indicado pelos bancos, né? Que está lá para fazer a defesa dos segmentos corporativos, dos agentes financeiros corporativos. Então, se justifica muito a situação que nós vivemos hoje no Brasil, né, esse total descontrole do orçamento público, das finanças públicas, né, o juro, né, galampeando aí do jeito que está, por falta de medidas severas, rígidas, para conter a economia. E não foi diferente na pandemia. A pandemia, enquanto a França, os Estados Unidos investiam bilhões, né, para prevenir e tratar a pandemia, o governo Bolsonaro assim investiu parte dos recursos, né, para ir de forma inclusive atrasada, né? Hoje nós temos quase 700 mil brasileiros em óbito, né? Muita gente, a minha irmã, por exemplo, faleceu ano passado, muitos amigos, amigas, pessoas queridas que se foram por conta dessa pandemia, que poderia ter sido evitado se o Bolsonaro adotasse uma medida como a França, como os Estados Unidos, como a Itália, foram fabricar, comprar vacina e distribuir previamente para a população, né? O teste compulsório também, enfim, né? Infelizmente essas medidas extremamente necessárias não foram adotadas e nós vivemos o caos que hoje o Brasil vive. Eu fui esse final de semana fazer compras, rapaz, absurdo. Uma caixa de ovos a R$18. O preço dos alimentos está insustentável nesse país. Olha, até uma coisa até engraçada, até o biscoito treloso, que era R$1, tá de R$2,20. R$2,20 em lugares lá no mercado.
Uma coisa que era de R$1 para R$2,20. O Alagoas, por exemplo, é produtor do produtor do açúcar, ele está R$ 5,50, R$ 5,80. A gente pode pegar como exemplo o ovo. O ovo era 10 centavos. É. O ovo era Até 10 Um centavos. pão a 50 centavos. Agora, veja só, o senhor acho que já falou, né, quando foi fundado o PT aqui em Alagoas, né? Falou. Qual foi o ano que... Em 80 aí? Eu acho que foi 82, 83, por aí. Que a primeira eleição que foi disputada aqui, teve um petista disputando a eleição para prefeito de Maceió. Foi nesse período aí. O PT nacionalmente foi fundado em 1980, né? E logo em seguida foram criadas as comissões provisórias, diretórios regionais nos estados. Eu não sou da fundação, mas muitos e valorosos companheiros e companheiras participaram desse processo, né? E a gente tem os relatos memoráveis daquele período, que não foi um período fácil, né? Mudando um pouco de assunto, mas entrando no orçamento do dinheiro público, esse ano será utilizado cerca de 4,9 bilhões de reais injetado na campanha eleitoral, ou seja, o famoso fundão. O senhor é a favor dessa verba para políticos fazer campanha? Sou. Sou a favor porque eu sou contra o financiamento privado. As empresas, as usinas financiando os candidatos. Porque na medida que eles financiam, depois eles querem cobrar. Você vai ter que, você foi eleito deputado federal, financiado, por exemplo, pelo setor do agronegócio. Do negócio. Depois esse setor é que vai pautar a sua atuação no Congresso Nacional. Então, se o próprio Estado ele vai comprar a sua campanha. E distribui proporcionalmente entre os partidos que estão representados no Congresso Nacional, para os políticos não precisarem buscar recurso de empresário, buscar recurso de iniciativa privada, para que exatamente os políticos não fiquem refém desses setores. Então, assim, acho que, por exemplo, teve época aqui em Alagoas que tinha candidato a governador que trouxe Zezé de Camargo, trouxe cantores caríssimos, inclusive, para cantar em comício aqui, enquanto que tinha outros candidatos de partidos, né, de esquerda, de trabalhadores, que não tinha nem a Luana do reggae, não tinha dinheiro nem para contratar a Luana do reggae para surgir no seu palanque e pagar, entendeu? Então esse sistema político é um sistema desigual, corrupto, e a gente precisa corrigir. Ainda não foi feita uma reforma política séria nesse país. Na verdade, nunca se faz essa reforma. O fundão, se nós deveria haver uma fiscalização, por exemplo, pessoas que não têm condições de pagar sua campanha, essa pessoa receber e aqueles que têm condições não receber o dinheiro? Na realidade é o seguinte, esses são recursos públicos. Recurso público a gente tem que ter muito zelo com ele, né? Os partidos respondem por qualquer ato irregular na aplicação desse recurso. Porque se vem um candidato antigo, ele recebe mais do que o novo. Na realidade é o seguinte, cada partido estabelece os seus critérios de utilização do recurso. O Superior Tribunal Eleitoral, ele estabelece a regra geral, né? E os partidos fazem o seu regimento, enfim, como é que pretendem utilizar a partir da orientação geral do Tribunal Superior Eleitoral. É claro que, por exemplo, se você tem mandato, você é deputado federal e eu não tenho mandato, estou disputando pela primeira vez, é justo que você tenha um percentual maior do que eu que estou começando agora. Isso. Porque você vai para a reeleição, você já é um parlamentar, um congressista. Eu estou começando agora. Então, quem estabelece essas regras na prática é os partidos interna corpore, né, que discutem, por exemplo, 30% para mulheres. Eu, particularmente, sou favorável aqui 50% para os homens, 50% para mulheres. A Justiça Eleitoral tem o entendimento que 30% é o mínimo. E se o partido quiser ampliar para 50% ou até para 60%, tudo bem. Mas o mínimo é 30%. Já é alguma coisa, né? Pior se não tivesse nenhuma determinação legal, né? Mas acho que essas regras, como essa mudança foi recente, foi da eleição, se não me engano, de 2018 para cá, né, do financiamento público de campanha, aos poucos a tendência é a legislação ir se aperfeiçoando. E melhorando. Melhorando, por exemplo, incorporou essa questão das mulheres, incorporou financiamento para as candidaturas negras.
que é muito importante, principalmente em estados do Nordeste, como Alagoas, Bahia e tal, para que as candidaturas negras tenham um percentual de 30%, no mínimo 30% do financiamento público que vem, né? Então é um processo pedagógico, a gente vai se aperfeiçoando. Falando de financiamento público, o senhor também é a favor da lei Rouanet? E outra pergunta, o que o senhor acha do Gustavo Lima ter recebido tanto dinheiro assim, 800 mil para fazer o show? Olha, do ponto de vista ético é questionável, né? É questionável, né? Do ponto de vista legal, há legislações, inclusive de licitação e tal, que amparam o fato da singularidade, né? Não existe um outro Gustavo Lima, né? Enfim, mas eu acredito que no momento que o Brasil está passando de crise política, econômica e sanitária, os próprios artistas têm que tomar um pouco de vergonha na cara e se adequar um pouco à realidade do povo brasileiro. Porque eu vi nesse episódio aí o Gustavo Lima, por exemplo, recebendo o equivalente ao dinheiro da merenda escola, da alimentação escolar. Mas aí a culpa não seria do contratante, do político que contrata, porque se ele está com orçamento, porque no direito administrativo existe a discricionalidade. Então aí ele não abre um edital, ele escolhe o cantor e aí ele pode, em vez de escolher um cantor mais barato, ele procura o mais caro que tem. Então aí o artista ele tem o valor dele, aí contrata ele quem quer. Aí se você contrata o mais caro, eu acho que talvez o artista não tem culpa, mas sim de quem está contratando o mais caro, que poderia com aquele valor contratar 10 bandas muito mais baratas do que o valor daquele artista. Com a própria Ludmilla também, sendo processada por isso, né? Processada não, mas ser investigada por esse valor também, que ela recebeu bastante grana para fazer o show dela. Eu acho que tem que ter um marco regulatório para essa questão aí do show, de valores, assim como tem marco regulatório de outros da internet, de outros setores, né? Da economia, etc. Eu acho que tem que ter um marco regulatório da cultura, né? Que se limite, né? Essa discussão aí, porque realmente é uma coisa vergonhosa, né? O Brasil, no momento que nós estamos passando de grande crise, um show de 3, 4 horas, às vezes nem isso tudo, é 2 horas de show. Geralmente é 1h10. E tem um montante de recurso aí, enfim, uma anomalia, né? Uma coisa que o legislador precisa apresentar uma resolução, apresentar uma lei que normatize essa questão do limite de recursos destinados aos shows, proporcional ao orçamento do município. Enfim, regras, se a gente quiser, a gente pode inventar muitas, né? Pode escrever. Pegando esse gancho, licença, pegando esse gancho, o que você acha como você avalia a gestão do prefeito de Maceió, o JHC? Olha, o JHC tem um ano, né? Um ano e nós estamos em junho, 1 ano e 6 meses de gestão, né? Particularmente acho que algumas medidas o prefeito precisaria ter adotado, entendeu? Recentemente aí nós passamos por um processo que a gestão pública municipal, através da Secretaria de Saúde, queria terceirizar os serviços de saúde do município de Maceió. Isso é uma medida incompatível com uma pessoa, inclusive, que é de um partido socialista. O socialismo defende a estatização, a defesa do SUS. O prefeito, que é do PSB, de um partido de esquerda, que inclusive é o partido do vice do Lula, né? Tem uma cartilha e uma política antagônica aos princípios do socialismo, aos princípios, de certa forma, até democráticos. Brecha na lei existe, claro que existe, mas qual é o princípio, qual é o programa de governo, qual é a matriz ideológica de um prefeito que se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, né? E assim, que flerta com o bolsonarismo, que, né, tem relações muito próximas com setores ligados ao bolsonarismo, né? Acho que não é um governo de esquerda, não é um governo progressista. Algumas medidas que o prefeito tem adotado têm suscitado muita polêmica na sociedade. Por exemplo, esses brinquedos gigantes aqui na orla, né, cadeira de praia, lugar de instagramáveis.
todas essas medidas, que são medidas ornamentais da cidade, podemos dizer assim, poderia estar se utilizando esse recurso para outras finalidades. Né? Mas o senhor não acha que isso atrai o turismo, traz o turista para Maceió, que isso está sendo o resgate da cidade? Porque até então eu não tinha visto nenhuma gestão municipal trabalhar tão em prol da cultura. Inclusive eu parabenizo com máxima data vênia, na sua opinião, a ex-secretária da Cultura, Miriam Monte, né? Eu parabenizo ela porque ela vestiu a camisa da cultura, ela sempre esteve atuante na cultura, e eu acho muito bonito também o resgate da orla, dos lugares instagramáveis, e também o atual secretário, que é o João Hugo Lira também, que está dando uma continuidade, vai fazer o maior São João do Brasil aqui em Maceió, e também a minha colega Patrícia Mourão, que está no turismo também trabalhando efetivamente no resgate da cultura municipal e da nossa capital. Temos uma capital belíssima, praias belíssimas, e que há muito tempo não tinha havido uma gestão trabalhar em prol da cultura. Então nessa parte, não falando de outros setores, mas eu acho que a cultura em si, Maceió está de parabéns por esse viés. Os demais, prefiro não entrar no assunto, mas eu acho que a cultura, ela abriu espaço, muito edital, para que a minoria pudesse ter chance de ser apresentado, Bumba Meu Boi, as escolas de samba, as bandas locais, os forrozeiros. Então os artistas locais daqui estão sendo requisitados, estão sendo chamados, abriu até edital para festas LGBT. Então eu acho que a cultura, pelo menos a cultura, eu acho que está indo bem, né? Essa parte aí eu acho que é legal. Agora, pegando o gancho, eu quero deixar um abraço para um ex-prefeito que eu estive numa reunião essa semana passada, do Sertão. Eu por enquanto prefiro não citar o nome, mas é um grande amigo, e que futuramente iremos, na próxima eleição, fazer uma grande surpresa aí no interior, né? E que é de outro partido, mas está apoiando Lula, como eu tenho vários amigos que são prefeitos e outros são ex-prefeitos que não são petistas e está apoiando Lula, né? Eu também mando um abraço também para São Luís do Maranhão, para Flávio Dino também, e para as forças da esquerda que estão se juntando para que possa trazer uma vitória, porque com a onda bolsonarista o PT perdeu muito a sua musculatura. O senhor acha que com uma vitória de Lula o PT volta a ter uma musculatura como antes? Sem dúvida, né? Essa interrupção que nós tivemos com o afastamento da Dilma, o impeachment da Dilma Rousseff, interrompeu um ciclo de governos democráticos e populares. Então a volta do Lula é um imperativo da população brasileira que não concorda com os desmandos, né? Com as milícias, a privatização do Estado pela família Bolsonaro e seus aliados. Então Lula hoje, as pesquisas de opinião, tanto nacionais quanto aqui em Alagoas, têm demonstrado que a população quer Lula, né? Eu ontem tive acesso a uma pesquisa do Instituto Data Census, onde Lula tem quase 60% das intenções de voto aqui dos alagoanos, aqui em Maceió inclusive também. Eu só acredito numa vitória no primeiro turno? Acredito, acho que é possível, né? O Lula tem feito movimentos estratégicos no sentido de dialogar com o PSDB, de dialogar com Solidariedade. Solidariedade já acenou, está participando, vai compor com a candidatura do Lula. O Lula tem, esses dias, procurou outros setores para dialogar, o próprio PDT, o Ciro Gomes. Né? Deixou de lado mágoas do passado também, né? Porque política não se dá para fazer com ódio, né? Política é uma coisa que a gente... Né? Hoje nós estamos em palanque distinto, amanhã podemos estar, conforme a gente disse, no processo das diretas já, está todo mundo irmanado em torno de um projeto de nação. Né? Então, a política a gente precisa ter esse discernimento, essa maturidade. Né? E algumas pessoas fazem política com ódio, com rancor,
E aí não vão prosperar O muito. que o senhor acha da chapa Lula e Alckmin, que foram adversários políticos e hoje estão numa mesma chapa, né? O senhor acha que isso vai ser bom, vai trazer um capital diferente? Porque eu acredito que uma chapa pura, eu acho que nunca dá certo. Eu acho que uma mobilização de um movimento, de um partido, por exemplo, PT, esquerda, uma chapa pura, esquerda com esquerda, eu acho que funciona muito bem quando vê Lula com José Alencar, Dilma com Temer, embora houve depois o golpe, mas para se vencer tem que se unir forças, tem que pegar um pouco de cada lado para que possa pegar pessoas com visões diferenciadas e se juntar, porque para ganhar uma presidência não é fácil, né? Então tem que juntar forças, tem que unir, né? Então muita gente que antes era contra Lula e em outra candidatura a presidente estão se unindo, uma força política que era antagônica, estão se juntando em prol do retorno de Lula, por não concordar com o atual sistema da direita, né? Porque eu acredito que todo extremo é perigoso, tanto esquerda como direita, né? Eu acho que cada um pode escolher o seu lado esquerda, o seu lado direita, mas todo extremismo é perigoso. E eu acho que o atual extremismo está sendo muito perigoso. Essa estica corda, essa crise política, essa crise entre poderes que o Brasil nunca jamais na história, né? Somente no tempo dos governos militares, nunca houve tanta crise política entre os poderes, e cada semana vem uma nova discussão política. Inclusive o senador Omar Aziz, na CPI, até fazendo a brincadeira, né, que ele falou: o presidente é um bom motoqueiro e um péssimo presidente. Isso são palavras de Omar Aziz, que ele é um bom motoqueiro. Mas enfim. Senhor Marcelo, pode falar. O senhor acha que o governo Bolsonaro ele é extremista? E o que o senhor acha do Lula querer regulamentar a mídia? Como o senhor entende isso? Olha, que o Bolsonaro é extremista, né? Eu acredito que de certa forma sim, né? Porque o que é o extremista, né? Radical é aquele que se opõe verdadeiramente a algumas coisas que para a maioria da população é boa. Por exemplo, Lula, aliás, o Bolsonaro se coloca em oposição aos direitos humanos, né? As garantias individuais de setores da nossa população, como mulheres, negros, LGBT, etc., né? Isso não é uma posição civilizatória, é uma posição de quem é extremista, de quem é incivilizado. Então o Bolsonaro é uma figura incivilizada, não é diplomático, né? Não é aconselhável para quem é gestor público, principalmente da nação, adotar algumas posturas como o Bolsonaro tem feito, posturas que contrariam a nossa Constituição Federal, que contrariam o ordenamento jurídico, contrariam até as resoluções da ONU, né, os tratados internacionais. Então é uma figura que não só é extremista, ele é negacionista, é uma figura incivilizada, né? Sobre a segunda pergunta que você colocou, regulamentar a mídia. Regulamentar a mídia, eu acho que é uma das medidas que nós deveríamos ter feito nos primeiros governos do PT. Você acredita nisso? Acredito, por quê? Se você olhar quem são os donos das televisões aqui no estado de Alagoas, quem são os donos? Gazeta, TV Pajuçara, qual é a outra TV? TV Record. Quem são os donos dessas emissoras aqui no estado de Alagoas? E como adquiriram essas emissoras? Não foi um processo verdadeiramente democrático, livre e democrático. Então, essas oligarquias econômicas que detêm os meios de comunicação, se você for olhar em outros estados, Pernambuco, no Maranhão, etc., você vai ver que é oligarquias, famílias que detêm o controle, as rádios comerciais,
que nós temos aqui no interior do estado. Se você for olhar também, vai ver que está nas mãos de família A, B e C. Então, nós precisamos regulamentar a mídia, precisa ter uma reforma da comunicação, dos veículos de comunicação. A regulamentação que o senhor fala é em ser dono, não regulamentar o direito de opinião, não é isso? Não, é a regulamentação dos veículos da comunicação, a reforma da comunicação no Brasil passa por isso também, passa pela defesa da liberdade de expressão, do contraditório, né? E passa também pela democratização dos veículos de comunicação do nosso país. Por exemplo, você tem aqui uma estatal, uma TV estatal que está praticamente falida, que é a TV educativa. A TV educativa, o sistema IZP, né, Instituto Zumbi dos Palmares, que tem a difusora, que é uma rádio histórica, a primeira rádio do FM, CAM, enfim, aqui no estado de Alagoas. Depois a rádio educativa, a TV educativa. Esse complexo de rádios e televisões estatais estão secundarizados porque os governos que passaram priorizaram o quê? A iniciativa privada. Priorizaram a Gazeta, priorizaram a TV Pajuçara, priorizaram a Bandeirantes, etc. O senhor não acredita que regulamentando a mídia é algo antidemocrático? Porque, por exemplo, para pegar a Globo no tempo que era o Lula, ela atacou o Lula. Agora que é o Bolsonaro, ela ataca o Bolsonaro. Você não acha que regulamentando a mídia, isso não pode ficar apenas para um lado? Olha, depende como vai ser esse processo de regulamentação. Não é algo perigoso? Porque a Globo, por exemplo, eu não sei se você tem conhecimento, mas a Globo, essa potência que se tornou a Rede Globo no Brasil, inclusive tem um jornalista, o Paulo Henrique Amorim, que escreveu um livro chamado O Quarto Poder, muito interessante. Eu recomendo aos nossos telespectadores que leiam esse livro, O Quarto Poder. O que é o Quarto Poder no Brasil? É a imprensa, os veículos de comunicação. Esse quarto poder, ele chega a ter mais poder muitas vezes do que o próprio legislativo, o judiciário e o executivo, né? A gente não pode subestimar o poder da imprensa, da fala, como o próprio Milton Nascimento diz, a palavra é uma faca amolada, né? Então, assim, a gente precisa, porque assim, Gil, nós temos programas religiosos, por exemplo, você ligar lá no programa do Edir Macedo, que até pouco tempo atrás, aí ele sofreu uma enxurrada de processo e tal, dizia que homossexualidade, por exemplo, era uma aberração da humanidade, que os homossexuais deveriam ser todos metralhados em praça pública. Ou seja, você usar uma concessão pública, porque a televisão é uma concessão pública, do mesmo jeito que a rádio é uma concessão pública. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma concessão pública, porque vai para um canal público, né, aberto, que é o YouTube, não é isso? O podcast. Então nós estamos nos comunicando com a população. Que mensagem a gente está levando para a população? Uma mensagem de cultura de paz ou uma mensagem de guerra, de perseguição, de morte, etc. Então, esse debate sobre a comunicação é um debate que a sociedade precisa fazer. Como vai ser feito? Aí tem que convocar uma Conferência Nacional de Comunicação, tem que discutir na Câmara, no Senado, a sua população, os segmentos representantes dos trabalhadores da comunicação, jornalistas, radialistas, etc., vão ser chamados a se posicionar, os donos das emissoras de rádio e TV também vão ser, as tecnologias modernas, né? Podcast, YouTube, as plataformas digitais também vão lá. A gente precisa realmente criar um marco legal da comunicação, entendeu, Tiago? Porque senão, do jeito que tá uma bagunça. Cada um faz do seu jeito, faz da forma que quer. O negócio é não regulamentar o direito da divergência, o direito de expressão. Pessoal, vamos abrir um segundo bloco, que o nosso colega Gil Marcos tem um compromisso. Agradeço desde já a sua participação nos Laranjas. Tá? O Instagram para o pessoal seguir, como é que o pessoal segue lá? É uma página de filmes, você tem que seguir, @os.laranjas_.
E Thiago é o meu, eu quero... Eu trouxe, rapaz, tá trouxe, ali. tá certo. Mas quero dizer que obrigado pela participação, obrigado Marcelo. Obrigado a você. E até mais, galera. E vamos voltar agora no segundo bloco com as perguntas polêmicas. Segura Olá, aí. tchau. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta no segundo bloco. Estamos com o Marcelo Nascimento. E vamos aqui a uma pergunta. Marcelo, o que você achou da nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares? O que você acha do desmonte da cultura no país, do desmonte das redes culturais, o governo que não investe na cultura, que não gosta dos artistas, que é a primeira vez que o país enfrenta um governo que não gosta de cultura, né? Que não favorece a cultura, não favorece o índio, não respeita, com toda isenção, o meio ambiente, né? Como foi visto, né, naquela reunião presidencial, como foi aberta lá, onde o ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, falou que onde passa um boi, passa uma boiada, inclusive fazendo advocacia administrativa, proibindo a fiscalização da madeira ilegal, né, da exportação da madeira ilegal no Amazonas. Então o que é que você acha de um governo fazer tanta coisa fora do padrão normal e que outros presidentes nunca fizeram, e um governo de direita que diz defender a família, a tradição, a honestidade, ao que é certo, ao que é correto, fazer tudo dissociado daquele discurso, inclusive com todo respeito aos evangélicos, que eu fui evangélico também, onde eu acho que existe uma contradição muito grande, onde uma grande parte dos evangélicos apoiaram o atual presidente, que prega o armamento da população civil, onde os ensinamentos cristãos não pregam armamento, prega o amor, prega a paz, porque a briga do crente é joelho no chão, a briga do crente é coração e a Bíblia debaixo do braço. A luta do homem de Deus é buscando a força do céu e não a força do homem, e não armar a família, porque eu acredito que uma arma em casa não é para atirar no bandido, mas é para ser usado em casa, o marido contra a mulher contra o marido, o pai contra o filho contra o pai, né? O cara atira no vizinho porque está com som alto. Eu acho que todo mundo armado, já a violência grande que já temos, eu acho que é uma contradição muito grande. Um setor evangélico está apoiando um governo em que defende o armamento civil. O que o senhor acha sobre isso? Olha, primeiro a questão da cultura, né? A cultura é um processo humanizante, né? Respeitar a cultura é respeitar as tradições da população, respeitar diversas e plurais manifestações de um povo. Então, um governo autoritário que nega e não promove, não incentiva a cultura, ele está oprimindo a alma do povo. E é exatamente isso que está acontecendo no nosso país. Os investimentos, primeiro que o presidente revogou, né, destruiu, né, o Ministério da Cultura, né, colocou a cultura como uma pasta vinculada à educação, sem recurso, sem dotação orçamentária, né? Então a cultura do Brasil, que é uma cultura que todo mundo lá fora, né, nos países, na Europa e em outras partes do mundo, dizem que o Brasil é rico exatamente pela sua segregação, pela forma multicultural, né, que nós temos aqui com as mais diversas expressões da cultura brasileira. O presidente, ele adotou uma política de negação, né, de preterir essa cultura que vinha se desenvolvendo e dando manifestações públicas internacionais para o mundo todo, né? Então é lamentável um Estado, né, um governo que não promove a cultura não se sustenta do ponto de vista civilizatório e democrático. E as próprias, os gestores culturais, os artistas já se rebelam contra isso, porque percebe que há um movimento orquestrado por parte do governo federal de negar a liberdade dos artistas, de negar o direito da livre manifestação, né? E isso numa democracia é totalmente incompatível. A respeito, Thiago,
da outra demanda que você coloca, né, a questão do governo negar também desculpe o gancho da pergunta que você fez. Eu falei da cultura e eu falei do meio ambiente. Meio ambiente, exatamente. Eu estava lendo a semana passada uma matéria, um estudo que o INESC, que é o Instituto de Estudo Socioeconômico, que tem sede em Brasília, já existe há mais de 30 anos, 50 anos, melhor dizendo. O INESC fez um estudo sobre que eles chamam de desfinanciamento das políticas públicas. Depois eu mando até para você socializar com seus ouvintes e telespectadores. Ou seja, o governo Bolsonaro foi o governo que mais desfinanciou as políticas públicas. Não só a cultura, o meio ambiente, por exemplo, a dotação orçamentária para o meio ambiente teve uma redução dos governos de Lula e Dilma para o governo de Temer, finalzinho do governo de Temer e agora de Bolsonaro, teve uma redução significativa. Cultura, idem. As políticas de promoção da igualdade racial também praticamente desapareceram, né? A política de promoção dos direitos da mulher. Hoje, sabe quanto é que tem o governo federal para estimular as políticas contra a violência contra a mulher? 5 milhões. Que se você dividir pelos 26 estados mais o Distrito Federal, vai dar 300 mil para cada ente federal desenvolver o que eles chamam de a Casa da Mulher Brasileira. Agora 300 mil para você contratar equipe multidisciplinar, aparelhar o centro, ter atividade no estado todo, é muito pouco, né? Ou seja, esse é um governo que o Brasil só está se sustentando efetivamente porque os parlamentares estão utilizando uma prerrogativa importantíssima, que são as emendas parlamentares, que passaram a ser impositivas. Não tem como Bolsonaro vetar, né, as emendas dos deputados e senadores. Aqui em Alagoas, por exemplo, o deputado Paulão, que é do Partido dos Trabalhadores, o nosso deputado federal, já, Tiago, investiu milhões e milhões na educação pública do estado de Alagoas. A Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Estadual UNEAL, a Universidade de Ciências Médicas, a UNCISAL, o IFAL, né, os vários institutos tecnológicos espalhados pelo estado todo. Então o Paulão hoje é considerado padrinho da educação alagoana, porque ele utilizou a prerrogativa que ele tem de ter em torno de 20 milhões de emendas parlamentares ano para investir na educação pública, né? Investir na cultura, apoiando várias manifestações culturais, inclusive na gestão passada do prefeito Rui Palmeira, só teve São João e Maceió por conta de uma emenda do Paulão, entendeu? Você citou anteriormente aqui a questão dos boi, né? O boi bumbá, etc. O Paulão fez uma emenda para esse segmento para ajudar a revitalizar e fortalecer o segmento dessa tradição folclórica aqui do estado de Alagoas, que é importantíssimo. Inclusive, não sei se você tem conhecimento, mas o maracatu lá de Pernambuco, você conhece, né, maracatu? Ele se baseou no boi aqui de Alagoas. Ou seja, o boi de Alagoas foi a inspiração para o maracatu de Pernambuco. Só para você ter uma ideia de como a cultura alagoana ela também é rica de tradições, mas que ao longo do tempo não tem sido valorizada pelos governantes, né? Então, pessoal, venham conhecer aqui o melhor shake de Maceió, Mr. Shake da Pajuçara, em frente à Praia da Pajuçara. Aqui você vai tomar o melhor shake. Também deixar um abraço para os nossos patrocinadores, para Linhas Aéreas Azul e para o Banco Pan. Estamos aqui agradecendo. Boa tarde, pessoal. Vamos voltar agora para o terceiro bloco. O que o senhor acha do indulto presidencial que levou a liberdade de prisão de Daniel Silveira? Na realidade, é um presidente. Esse é um instituto que tem sido pouco utilizado, né, pelos presidentes da República, né? Se não me falha a memória, o Lula só utilizou uma vez, né?
Foi aquele caso do italiano Batista, né? Se não me engano, ele utilizou esse instituto exatamente por conta da pressão internacional que estava sobre, eu não lembro nem o nome da pessoa exatamente, porque já faz tanto tempo, né? Mas eu sei que é um instituto que raramente é utilizado pelos presidentes da República, apesar de estar previsto na nossa Constituição Federal, né? De forma que tem alguns condicionantes, né, para você adotar uma medida dessa, né? Tem que haver uma comoção social e ninguém viu essa comoção. Exatamente. Porque na verdade o povo está se importando, até porque ele é um parlamentar que não é presente, né, não foi presente em projeto, né, desobedece o judiciário, né, e aí de repente ele vai dar um indulto do nada, sem respeitar aquela condicionante para que se dê a origem do indulto, né? E também não aguardar o trânsito em julgado, porque não houve um trânsito em julgado. Deveria no mínimo, porque assim a doutrina entende, e os juristas entendem que deveria aguardar se transitar em julgado para depois se conceder o indulto. Porque se ainda há margem do contraditório, artigo, né, da Constituição Federal, se ainda no artigo 5º lá, o contraditório da ampla defesa, ainda havia espaço para recurso e de decisões para depois do trânsito em julgado se deliberar o indulto. Mas aí ele pulou o negócio e já foi dando o indulto. Então por isso que está essa questão está complicada. A medida atabalhoada por parte do presidente da República, que não reflete... Será que é falta de experiência? Eu acredito que não, Tiago. Eu acho que é exatamente... Para brigar com o STF? Para criar uma rivalidade entre o judiciário... Para dizer que é perseguido, talvez? E para, assim, medir forças entre o executivo e o judiciário, né? Se bem que a nossa Constituição, você, operador de direito, é bom ter um entrevistador como o Tiago, pessoal, que entende do direito e as suas colocações foram muito pertinentes, inclusive, né? Que a nossa Constituição estabelece a harmonia e independência entre os poderes. O que é que a concepção do Bolsonaro sobre os poderes republicanos? É que os poderes republicanos do Judiciário e do Legislativo fossem submissos ao Executivo. E o Executivo, depois de 4 anos, se não for reeleito, passa, mas os poderes perpetuam. Exatamente. Continua o Judiciário forte, o Legislativo, o Executivo, que é de 4 anos, mas os demais poderes continuam. E às vezes parece que ele quer atravessar. Agora, continuando nessa mesma pauta, ele nomeou 2 ministros para o Supremo, né? O Nunes Marques, que é um ministro que era, antes de ser ministro, muito respeitado no meio dos colegas, né, dos desembargadores, e aí ele sempre vota de acordo com as pautas do governo. Ele nunca vota contra, mas diz que isso é comum entre ministros, ainda quando são nomeados, ainda manter o cordão umbilical com seu indicador, né, para o Supremo. Mas eu acho que a partir do momento que se veste a toga, o dever já não é mais com quem indicou, mas sim com a Constituição Federal, porque é dever do ministro defender a Constituição e não o presidente e os seus amigos, né? Infelizmente. E aí ele também nomeou André Mendonça, que foi uma indicação que ele disse que iria indicar um ministro terrivelmente evangélico, que aí também houve uma grande crítica, porque disse que isso não é condicionante para se indicar um ministro. Mas pelo menos André Mendonça não vota como Nunes Marques, que ele vota no inteiro teor a favor do presidente. O André Mendonça já demonstra uma articulação bem melhor, e por ser o novato da corte, mas ele tem sido agido também, nem tudo ele tem votado de acordo com as ambições do presidente. Já aqui também vamos falar sobre Nunes Marques. Recentemente votou por suspender a decisão do TSE que cassou 2 deputados bolsonaristas, que um deles foi condenado por fake news.
o senhor não acha que ele colocou em choque dois poderes supremos, porque existia uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, cassou 2 mandatos, e aí vem um ministro com a decisão monocrática, sem levar ao plenário, decidir contra o TSE? Isso não seria afrontar, criar uma crise institucional, porque existe uma independência entre os tribunais superiores, como também a sua delegação de jurisdição, como existe o Supremo Tribunal Federal, como o Supremo Tribunal da Justiça, como o Supremo Tribunal Militar, como o Supremo Tribunal Eleitoral, a jurisdição e cabimento e tipo de ações em que eles têm jurisdição e poder de exame maior do que outro. Não seria isso estranho demais um ministro decidir monocraticamente contra um colegiado de uma outra instância superior? O que o senhor acha dessa decisão dele, que está causando um burburinho no meio jurídico por ter sido uma decisão totalmente inusitada? Na realidade, Tiago, eu faço defesa já há muitos anos da reforma do judiciário. Acho que algumas coisas são incompatíveis com o regime democrático e republicano que nós escolhemos para viver no Brasil, né? Não só do ponto de vista dos posicionamentos, né, das decisões monocráticas de determinados magistrados, mas assim, as competências, de certa forma, acabam se misturando muito, né? A Constituição Federal diz que o Supremo é o guardião da Constituição, mas o STJ, às vezes até Tribunal Militar, outros tribunais que não têm essa prerrogativa constitucional, decidem sobre matérias que são privativas, pertinente deles. São privativas do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, fora algumas coisas, alguns vícios que o Poder Judiciário do nosso país tem vivido, né? A gente precisa corrigir essa coisa, né? Por exemplo, tem municípios aqui de Alagoas que a gente sabe, né, que o judiciário governa mais do que muitos prefeitos, né? Algumas medidas são apoio, as medidas contra a corrupção, contra o abuso de poder de determinados prefeitos e governantes. O Ministério Público e o Judiciário, em muitos casos, tem agido corretamente de acordo com a lei. Mas em outros casos nós temos percebido um alinhamento muito grande do judiciário com o poder executivo ou legislativo, né? Juízes sendo candidatos a deputado federal, a governadores, entendeu? Delegados, né, do sistema de segurança pública, por exemplo, fazendo promoção pessoal nas redes sociais, em cima de um ofício público que ele está sendo inclusive remunerado. Militares também. Militares também. Que deveriam estar nos quartéis e cuidar da soberania, né, do país e não estar metido na política. Então, assim, eu acho que tem que estabelecer limites, né? O CNJ tem cumprido um papel imprescindível no nosso país. Basta a gente observar, antes do Conselho Nacional de Justiça e depois do Conselho Nacional de Justiça, as mudanças que foram impetradas no Poder Judiciário. Aqui mesmo, nosso Tribunal de Justiça de Alagoas, toda a sociedade brasileira acompanhou, né, as anomalias, os escárnios que aconteciam e sem punição, né? A mídia denunciava, mas a própria instituição, muitas vezes, a corregedoria da própria instituição não punia exemplarmente. Aí o CNJ foi criado, né, exatamente para coibir esse abuso de autoridade, o abuso de membros do Judiciário, do Ministério Público, né? E mesmo assim o CNJ ainda não é um órgão que tem plenos poderes, ainda é questionado, os setores da magistratura, né, questionam a legitimidade do Conselho Nacional de Justiça para, inclusive, impetrar algumas
penalidades, algumas sanções a magistrados que, por exemplo, o caso do juiz Nicolau, aquilo foi uma vergonha nacional, né? Então eu estou dizendo isso, mas tenho muitos amigos no judiciário, no Ministério Público, conheço pessoas, homens e mulheres de bem, pessoas que têm cumprido exemplarmente o seu ofício, né, enquanto servidor público, prestando excelente serviço à população alagoana e brasileira, mas nós também precisamos corrigir alguns excessos que existem, não só na magistratura, porque as pessoas olham muito para a política, para o legislativo e para o executivo, mas esquece que o poder judiciário ele precisa também ter controle social, precisa também ser monitorado, né? Caso contrário, os juízes vão estar até acima de Deus, né? Como alguns acham que abaixo de Deus é ele e acabou, né? A prepotência, né, da toga e etc. tem feito muitas vítimas no nosso país e no mundo. Então é contra exatamente essa arbitrariedade que existe, esses vícios do sistema, que nós precisamos ter uma reforma do judiciário. Eu defendo a reforma do judiciário. Ainda não me aprofundei, não participei plenamente desse debate, né? Não tenho ainda elementos suficientes para colocar na mesa, mas eu acho que os fatos por si só falam, né? E a gente precisa construir uma pauta conjuntamente com a sociedade brasileira, com os operadores do direito, com o próprio judiciário, né? Enfim, para que a gente construa realmente um sistema mais célere, mais humano e mais justo. Enquanto Vossa Excelência falou de que há muitos disparates realmente aqui no judiciário alagoano, eu deixo aqui os meus parabéns ao juiz que eu gosto muito, Dr. Maurício César Breda, tá? Lhe convido, se estiver nos assistindo, para uma feijoada novamente, aquela feijoada gostosa que eu costumo fazer na minha casa, para que volte para comer novamente uma feijoada. E Dr. Maurício César Breda Pai também, um grande abraço, que eu tenho um carinho muito grande, e deixar um abraço também para o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Veja só, em se tratando de Procurador da República, há uma tradição da lista tríplice. Todos os presidentes sempre acompanham a lista tríplice para escolher o Procurador da República. E aí Bolsonaro inovou. Ele não escolheu entre os pares do próprio Ministério Público. Ele escolheu alguém alinhado a ele para procurador, que é conhecido como engavetador da República. Assim diz o noticiário. O senhor concorda com isso? Que o Procurador da República, Augusto Aras, engaveta os processos contra o presidente, contra os seus amigos, ou ele manda tomar medidas e as medidas não têm fim, não têm resposta, ou ninguém vê um resultado cabal? Se também existe interferência no poder do Procurador da República, porque antes disso, na época do PT, passou Raquel Dodge, passou Rodrigo Janot, que ele disse que enquanto existe bambu, há flecha. Então ele não tinha negócio de brincar não. Se o negócio estava errado. Mas hoje o que a gente vê é um procurador em que até os próprios ministros do Supremo têm criticado bastante, porque diz que o Ministério Público, ele não é espectador, ele é um órgão fiscal. Ele tem que fiscalizar o que está errado e não ficar ali observando sem tomar nenhuma atitude. O senhor concorda que o atual Procurador da República, ele está mais para espectador do que para fiscalizador? Olha, Tiago, primeiro que a instituição, o Ministério Público, que é uno, né? Ministério Público Estadual e Federal, ele é uma instituição prevista na nossa Constituição Federal, no ordenamento jurídico, e cumpre, assim, tem por finalidade um papel imprescindível. O próprio nome diz, Ministério Público, serviço público, né? Está a serviço ao guardião da lei, né? Da população. Então, a instituição em si, ela tem um papel imprescindível, né? Trazer para si a responsabilidade de
penalizar gestores que estão atuando de forma equivocada, preterindo setores da sociedade, agindo de forma antiética, etc. Exatamente o Ministério Público ele tem esse papel de buscar corrigir equívocos por parte de homens e mulheres públicas. E o Augusto Aras? Aí veja bem. Ou o senhor acha que ele está de olho na possível vaga no Supremo? Essa discussão aí, que a gente emenda com o debate anterior que nós fizemos do judiciário, é necessário que a gente tenha um judiciário independente e um Ministério Público mais ainda, né? Porque o Ministério Público, se o judiciário preza para ter a imparcialidade, né? O Ministério Público ele não é imparcial. O Ministério Público ele tem lado, é o lado da população, o lado da maioria da população, da Constituição, né? Então se espera do Ministério Público posturas altivas, republicanas e verdadeiramente democráticas, não alinhamento com o governo A, B, C. Estou falando assim, a instituição em si, ela não adota essas posturas, mas pessoas que estão de forma transitória ocupando espaço de poder nessas instituições, muitas vezes agem em benefício próprio, em benefício da sua visão política, né? Da sua perspectiva ideológica. Isso é muito ruim, né? Vários procuradores... E até envergonha o próprio Ministério Público. Exatamente, é uma instituição que nasceu para ser altiva, né? Mas aí o Senado não devia ter, já que ele viu que ele manteve, ele não agiu com o dever de fiscalizador. O senhor também acha que não houve uma conivência no Senado, quando houve uma nova recondução do mesmo procurador? Aí tem um outro elemento, Tiago, que é a questão da base do governo Bolsonaro. Bolsonaro tem uma maioria na Câmara e tem uma maioria no Congresso. Claro que ele trabalhou para garantir que os seus indicados tivessem aprovação da maioria dos deputados e senadores, né? De forma como ele faz com outros setores também, né? Os ministros do Supremo, etc., né? De forma que tem um jogo de interesse aí, de cartas marcadas, colocadas, né? E que eu acredito que a maioria dos procuradores federais não pactuam os posicionamentos de determinados chefes do Ministério Público Federal, chefe da Procuradoria-Geral da República. A maioria dos procuradores da República são homens e mulheres que buscam o bem comum, né? São contrários a alguns posicionamentos antagônicos à Constituição e aos direitos humanos do parte do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. Portanto, não se sentem representados por posicionamentos específicos adotados pelo chefe daquele poder específico do Ministério Público Federal, né, da Procuradoria da República. Quem o senhor vai estar apoiando e quem é o partido do PT vai estar apoiando para governador, e quais são os deputados que vocês vão estar lançando aqui? Faz aí a campanha aí, diz aí o pessoal quem é que vocês estão lançando aqui em Alagoas. Olha, como eu falei anteriormente, o Lula passou por um processo que no direito a gente chama de lawfare, né? De perseguição judicial, né? Quando foi caracterizado que houve um conluio entre o juiz Moro e setores do Ministério Público Federal, Dallagnol e companhia, né? Então Lula foi preso de forma injusta, passou mais de 500 dias na masmorra da Polícia Federal lá em Curitiba, né? Cesseado inclusive de direitos elementares, né? Foi cesseado o direito de ser candidato a presidente da República por um golpe que se estabeleceu ali, um golpe entre setores do Judiciário, do Ministério Público e também, né, de certa forma, da política, né, que legitimaram esse golpe. E naquele momento, Tiago, que Lula foi injustiçado, preso,
Teve pessoas, homens e mulheres democráticos, republicanos, que se posicionaram, perceberam a gravidade daquele fato e se posicionaram do lado do presidente Lula. Uma dessas pessoas chama-se senador Renan Calheiros. Outra pessoa, governador, ex-governador Renan Filho. Só para citar alguns nomes aqui a nível local. Paulão, vem de volta? Paulão é que o nosso deputado federal nos orgulha bastante da sua trajetória, a sua caminhada. Eu digo sem medo de errar que o Paulão foi o melhor deputado federal de Alagoas, não só nesse mandato, mas já desde que assumiu na Câmara Federal, tem dado muito orgulho à população. E para o governo? E Paulão é candidato à reeleição, nós consensuamos. Ele vem estadual ou federal? Federal. Será o candidato único do PT. Não sei, você deve ter acompanhado, nós estamos numa federação com mais 2 partidos, que é o PV e o PCdoB. Então o Paulão será o candidato único do PT. O PV está lançando a candidatura de Sérgio Toledo, pelo atual deputado federal. O PCdoB está estudando a possibilidade de lançar federal também. Me wind and rain, you're some kind of bird.